Saudações, seja muito bem-vindo, eu sou Fábio Carneiro. Se você já é inscrito no canal, seja muito bem-vindo outra vez. Se você não é inscrito, se inscreva para você para você receber, né, toda a notificação de vídeo lançado aqui no canal e você não perder nada. Seja muito bem-vindo para quem é novo, seja muito bem-vindo de volta, tá? Vamos falar mais uma vez sobre vinho. Eu quero compartilhar para vocês aí como que eu uso o vinho aqui, né? Como que eu uso ele para programar, como eu uso ele para estudar. E com certeza vai ser uma dica bacana para vocês, tá? Antes de mais nada, eu criei um GitHub já tem bastante tempo, eu não alimento muito, mas eu tento deixar as coisas bem caprichadas até eu ver o que eu posso lançar de novo, né? Então eu tenho só 4 repositórios e eu vou ver o que eu posso melhorar neles até poder lançar um quinto, porque senão se eu ficar lançando um atrás do outro, para depois revisar, sai do controle, tá? Então, eu fiz um Git aqui de uma configuração minha, então é só digitar github, tá? .com barra BYNMBOY e vocês vão estar de cara com o meu GitHub, beleza? Deixa eu pôr para instalar isso aqui, beleza, tá? Nem sei o que é. Tradutor, tá? Então, beleza, eu tenho só 4 repositórios, eu tenho aqui o Xterm, eu tenho aqui o meu WinRC, que é o que a gente vai falar agora, um Bash e o meu tema do Gin, tá? Antes de mais nada, o que eu acho importante compartilhar com vocês é o seguinte: 2 editores que eu usei por muito tempo, um deles é o Nano e o outro é o Vim. Eu gostava muito do Nano pela simplicidade, mas à medida que os anos foram passando e eu fui usando uma extensão de tempo maior o editor, eu ficava muito tempo escrevendo e tudo mais, eu percebi que o Nano estava se tornando algo insuficiente para mim. Porque eu usei Slackware por muitos anos e até a versão 14.2, a versão nativa do Nano, ele não tem o autocomplete que a gente usaria Ctrl e o fechamento de chaves, né? Ctrl e fechamento de chaves para poder fazer o autocomplete. E ele basicamente vai completar para você a palavra com o que ele achar que é importante, né? Com base nos caracteres que você começou a digitar. Você não tem um pop-up mostrando as opções nem nada, ele só completa para você. E se não for o que você quer, você aperta de novo e ele vai pulando para todas as possíveis opções de autocomplete, tá? Mas é só isso, né? Você tem outras opções de formatação que eu acho muito bacana, né? Mas o Nano ele se tornou muito mais viável para ser utilizado para programação depois de algumas versões mais perto da atual, tá? E na época eu sentia a necessidade de algo melhor no quesito de recursos. Foi aí que eu comecei a usar o Vim, né? E aí eu usei por muito tempo. E uma coisa que eu achei muito legal no Vim é a complexidade que ele tinha e de forma que você se adequando a essa complexidade, à medida que você ia usando e você ia entendendo o conceito de manuseio do Vim, você ia vendo como que ele era um editor extremamente poderoso e te possibilitava enormes coisas, né? Produtividade, recursos, entre outras coisas. Eu usei o Vim por muitos anos sem a necessidade de usar os plugins, os famosos plugins que hoje são extremamente populares, tá? E depois de uns anos eu apanhei muito para aprender a instalar os plugins, que depois que eu aprendi, que eu vi que era na verdade uma coisa bem simples, o problema era as pessoas que tentavam ensinar, que ensinavam de um jeito, como posso dizer, não didático, ou talvez não informativo o suficiente para você aprender, e sim ver como é que ele faz, que é diferente. Você mostrar como você faz algo e você ensinar como você faz, são coisas completamente distintas, né? São 2 linhas paralelas que não se cruzam nunca. Meio pleonasmo, mas tudo bem. Então, quando eu descobri como que era simples o uso de plugins, então eu comecei a criar um arquivo que facilitasse as pessoas a lidarem com essa transição, né, de algum outro editor para o Vim, e fosse muito mais amigável em relação à minha experiência. Foi aí que eu criei esse repositório do WinRC, né, o meu repositório. Ele não tem nada de fantástico. Ele, na verdade, ele tá bem simples, apesar de que tem alguns recursos que eu coloquei lá interessantes,
mas eu tenho certeza que você usando ele, você se adaptando a ele, você vai conseguir ter uma curva de aprendizado menos trabalhosa, né? E vai poder, através desse arquivo, aprendendo mais e poder no futuro criar um arquivo seu com a sua cara, com as suas especificações de editor e, né, não vai precisar ou nem vai ter a necessidade de trocar ele por outro editor. Eu deixei tudo isso explicado em inglês porque acho que é interessante, apesar que a gente tem Google Translate, você pode traduzir qualquer coisa. Então achei interessante eu fazer ele em inglês. Então aqui tem o meu site, aqui tem um outro repositório do GitHub, né? No caso, outro repositório meu. Tem esse e-mail aqui que faz tempo que eu não entro nele, né? Então, eu fiz alguns testes, eu testei no Deepin, como vocês podem ver. Testei no Windows 7, tá? E aqui embaixo tem uma outra foto que eu testei no Debian, com o LXQT, com o Kawin. Aqui você vê a última atualização do arquivo. Pretendo, toda vez que eu atualizar o arquivo, eu atualizar essa imagem para ficar mais nítido. Se você quiser ver a configuração, você já vem aqui e vê ela como ele tá, beleza? Eu vou pular toda essa parte de explicação. Se você quiser ler, você pode ler. Eu explico vários detalhes em relação ao Vim, o GVim, né, e o NeoVim, entre outras coisas. Muito bem, vamos direto ao ponto. Você tem duas formas de fazer isso: clonando o repositório inteiro ou indo direto no arquivo. Eu vou fazer os dois modos, porque geralmente um dá problema e eu vou explicar como fazer do jeito que não dê problema. Um deles é a gente fazendo o clone do repositório. Então eu vou abrir aqui o terminal. Na minha home eu vou usar aqui um git clone e vou clonar ele. Simples, nada demais. Então aqui agora eu já tenho ali o meu diretório. O vim.rc, deixa eu dar um clear, ls. Beleza, então tá aqui todos os arquivos. Eu tenho dois arquivos aqui, esse vim.rc-linux e esse vim-windows. Deixa eu maximizar aqui. Deixa eu aumentar, acho que eu consigo aumentar aqui, né? Deixa eu dar um clear aqui de novo, pera aí. Então tá ali os carinhas que eu quero. Eu vou abrir com o nano, tá? Esse vim.rc Windows primeiro. Eu vou abrir o Windows. Quando você instala o Vim no Windows, ele instala o GVim, né? E no Windows ele traz toda essa parte aqui, ó, de configuração que vocês estão vendo até aqui. Toda essa parte aqui, ó, ele traz, tá? Então eu mantive isso. Então eu especifiquei que esse é um arquivo que seria mais interessante quem usa o Windows usar, tá? E o restante é praticamente a mesma coisa em relação ao Windows e ao Linux, né? Então, deixa eu voltar pro Linux aqui. Eu não fiz Mac, porque eu nunca usei Mac, eu não tenho como usar Mac, não tenho, né? Então não tem por que eu compartilhar algo que eu não posso testar, tá? Então aqui vocês podem ver que ele já entra numa apresentação básica, certo? Então aqui só explicando rapidamente, esse plug session é a seção de plugins que eu defini. Aqui vocês podem aumentar, podem tirar. Essas aspas duplas aqui, ele é um comentário, então esse snippet aqui, essa linha de snippet aqui ele não está vendo, e nem essa de new complete, tá? Então eu entro as partes aqui de sets, da seção de sets, né, onde você seta coisas como, por exemplo, number, title, relative number, tab stop, soft tab stop, shift width, e por aí vai. Color scheme session, eu mantive esse padrão porque eu acho que é muito mais nítido, legível, fácil para você entender. Aqui tem esse leader key session, que ele é uma jogada muito foda no Vim, que você pode criar mais atalhos definindo uma tecla leader, que quando você tecla ela, você tem um intervalo de tempo curto, onde você pode seguir uma série de comandos e executar uma ação específica. Aqui neste caso, olha só, ele vai fazer um split, onde ele vai abrir o arquivo de configuração do Vim, então ele vai dividir ao meio, obviamente. Se ele vai dividir ao meio, né? À esquerda ele vai colocar o arquivo do Vim e à direita o seu arquivo que você está editando, tá? E o outro onde você faz o source desse arquivo, você carrega esse arquivo, então você tem uma facilidade muito grande de abrir, atualizar suas configurações e no meio da edição da programação você já tem atualizado ali bonitinho, tá?
Então eu deixei duas opções, ó, caso você use o Vim e caso você use o NeoVim. Você vai comentar aquele que você não vai usar, obviamente, usando o aspas duplas, tá? Que mais? Então aqui eu entro a parte olha, eu deixo uma explicação aqui dentro, para você não ter que entrar no GitHub. No caso de você usar o Windows e o Vim ou o NeoVim, você precisa encontrar, né, onde que este arquivo de configuração do seu Vim, ou até escrevi errado aqui, do Vim ou do NeoVim, ele encontra no seu sistema, onde ele se encontra no seu sistema, tá? Então eu tô colocando aqui, ó, neste caso você precisa rodar o comando echo dólar entre maiúsculo my vim rc, que ele é uma variável de ambiente onde ele vai mostrar onde que está o arquivo, tá? Eu vou mostrar isso para vocês. Então é uma explicaçãozinha bem básica, olha só. Então você basicamente vai fazer isso aqui, ó. Que aqui não dá que eu não estou no vim, depois eu mostro. Então esse nnormap aqui são alguns atalhos. Ó, a gente usa o leader aqui. Esses atalhos são referentes, esses dois aqui você vai comentar a linha com a cerquilha ou com barra. E esses aqui você vai, a palavra-alvo, você vai envolver ela de aspas duplas, ou simples, ou parênteses, ou chave, colchete, ou maior e menor. Que mais? Eu só vou dar uma passada bem rápida aqui por cima. Aqui algumas seções de variáveis, mas aqui a gente está configurando o snippet e o super tab, que são dois plugins. Map Key Session, onde você faz o mapeamento simples. Então aqui eu deixei como exemplo o Nerd Tree Toggle, que ele vai abrir uma árvore de diretórios com o F2. O F3 ele vai compilar e executar o arquivo atual Java. No F4 ele vai fazer a mesma coisa, só que para a Lua. No F9, que é só G++, aqui no caso é um exemplo de comando para quem programa ou quer programar jogos usando a biblioteca LFS, SFML do C++, tá? Embaixo aqui algumas combinações pessoais, por exemplo, clonar a linha atual, cortar a linha atual, salvar o arquivo com permissão, exclamação, ou seja, com uma permissão a mais, né, como se fosse um sudo, abrir um terminal, entre outras coisas, tá? E aqui entra uma parte interessante aqui, ó, se você usa o GVim no Windows ou no Linux, para você abrir como posso explicar, o gerenciador de arquivos, você pode desmarcar aqui, né, e ele vai, você usa o Ctrl O para ele abrir. Na verdade, o comando que ele vai entrar é o Browse Open. Se você quiser abrir o gerenciador de arquivo para salvar um arquivo, né, é o comando Browse Save. Esses dois comandos eles só funcionam no Vim-GTK ou -GTK+, ou o GVim. Então aqui entra uma seção de swap files, né, que são os arquivos de troca, basicamente. Então é uma funçãozinha básica que ele vai simplesmente pegar aquele arquivo de swap que o Vim gera e jogar numa pasta mais conveniente, como por exemplo aqui se ele for o Windows, olha só, ele vai jogar entre de C, /tmp, /vim, underline, e ele vai jogar lá. E no caso de se não for, né, como eu configurei com base no Windows ou no Linux, se ele não for Windows, obviamente ele é no Linux. Ele vai fazer isso aqui para o var tmp vim underline, tá? Mais algumas variáveis aqui, né? E aqui a chamada da função. Simples assim, a gente está no Nano. Então eu estou explicando tudo isso para ficar muito mais fácil e didático para que você não se perca, tá? Então vamos sair, eu não vou salvar. Eu não tenho o Vim, tá? O que você precisa ver aqui se você tem? O Git curl e o Python 3. Aqui no meu caso eu só não tenho o Vim. Eu vou instalar o Vim diretamente, tá? Aqui no caso do Manjaro ou do Arch. Sudo pacman S maiúsculo Vim. Eu vou instalar o Vim direto. Uma coisa que eu acho muito legal no Manjaro é que ele parece que cara, o Manjaro ele tá se tornando, pra mim, uma favorita nas distros Refusec, né? E Refusifuk, né? E... Sem comentários. Eu vou abrir o Vim. Aqui ele tá perguntando se eu quero que seja o Vim ou NeoVim. Só vou dar Enter, ele vai abrir o Vim aqui na versão mais recente, que é a 8.2, tá? Então vamos lá. Primeiro passo, eu não sei onde está o meu arquivo do Vim. Como que eu descubro onde ele está?
shift dois pontos, echo, dollar, myvinrc maiúsculo. Não mostrou. Por quê? Porque eu não tenho, tá? Então, no caso do Windows, ele já gera, se você for instalar o Gvim. No caso do Linux, ele não tem, você tem que criar, e você vai criar na sua home. Se fosse o NeoVim, ele é a mesma coisa, só muda onde você vai criar. Então aqui, eu preciso fazer o seguinte, então, eu tenho esses dois arquivos, o vinrc Linux e o vinrc Windows. Eu vou usar esse vinrc Linux. Como que a gente faz? cp-rf vinrc Linux. Vou mandar para dentro da minha home com o nome de vim, como o nome de .vinrc. Copiei. Agora eu vou abrir o vim de novo. Ele já carregou um monte de coisa ali, ó, falando o quê? Expressões inválidas. Vamos continuar. Se eu pesquisar aqui, ó, de novo, echo, dollar, myvinrc, agora ele diz onde ele tá. Tá dentro de home, fabio.vinrc. Simples assim. Como eu copiei o arquivo, então ele tem que carregar algumas coisas, mas perceba que ele não carregou número, não carregou alguns comandos, como a minha tecla líder. Esse é o problema quando você clona o arquivo, tá? Então, qual que é o caminho, o melhor caminho para se fazer isso aí? Então, deixa eu sair daqui. Eu vou remover o meu ponto vinrc. Eu tô fora do... Beleza, duas coisas que você pode fazer é clonar o repositório, pegar o conteúdo do arquivo que você quer e copiar para um arquivo novo e salvar ele como vinrc. Você pode vir aqui, ó, nano.vinrc, vou abrir o nano mesmo como exemplo, vamos vir aqui no meu git aqui, vocês vão vir aqui, ó, no caso do Linux, né, vim-linux, acredito que no Windows ele não dá esse problema, vocês vão vir aqui, vão criar aqui em raw. Ele vai abrir a opção crua, né? Vocês vão selecionar tudo, vão copiar, vão vir aqui no nano, shift insert, e ele vai colocar tudo direitinho. Quando você faz isso direto no Vim, às vezes ele fica meio zoado a indentação, aí dá uns problemas aí. Então joga no nano mesmo, não tem problema nenhum. Então agora a gente pode dar um Ctrl X para sair, ele vai perguntar se a gente quer salvar, sim. Beleza, agora vamos abrir o Vim. Já deu alguns erros, né? Beleza. Mas olha só, agora a gente tem aqui, ó, a opção de números e essas coisas funcionando. Se eu apertar minha líder, que é a vírgula, e S, olha lá, ele já não falou que ele não conseguiu abrir o arquivo, vírgula e simples assim, ó, já não conseguiu encontrar o arquivo. Mas se a gente olhar aqui embaixo, ele está procurando quem, ó? config/nvim init.vim, que é o arquivo do NeoVim. Se você for usar no NeoVim, você tem que criar esse diretório nvim dentro do .config e depois criar esse arquivo init.vim, que ele vai ser o vinrc do NeoVim, basicamente, tá? Então vamos mudar algumas coisas, certo? Vamos, então... Deixa eu fechar. Então a gente vai fazer vim.vinrc, certo? O que a gente precisa fazer? Então vamos acertar agora a questão de qual é o arquivo que a gente vai usar. Como eu vou usar o Vim, eu não preciso desses dois, então eu só vou comentar aqui, certo? O que mais que eu posso mudar aqui? Aparentemente não preciso mudar mais nada, certo? Vou salvar, agora vamos abrir o Vim sem nada, vai dar um errinho, agora sim, vírgula E, pronto, vírgula E, ele já abre aqui pra gente o nosso arquivo, vírgula S, tá, ele entrou o source, né, ele deu todos esses erros aí, belezinha, agora vamos corrigir esses problemas aí. Como que a gente vai corrigir esses problemas? A gente vai corrigir instalando um novo repositório, que é o repositório não, instalando um novo recurso, que é o Vim plug, é ele que vai permitir que os nossos plugins funcionem e não dê mais nenhum problema. É esse daqui, esse GitHub johnnygun/vim-plug, a gente vai entrar nesse repositório. Muito bem, a gente vai ignorar tudo, vai descer aqui, no caso do Vim,
Linux ou Unix, você vai copiar esse comando todo, ó, precisa ter o cur. Se for Windows, você vai usar o PowerShell. Se for, né, o Vim Linux, né, Flatpak, enfim, você vai seguir o que você está usando. Eu sempre recomendo o Vim, mas, né, o Vim também é muito bom. Eu vou usar esse daqui. Esse comando ele vai criar os diretórios .vim, autoload, e vai jogar lá dentro o arquivo plug.vim, tá? Então eu vou selecionar esse comando, bem simples, vou vir aqui, Shift Insert, vou dar um Enter. Deixa eu dar uma limpada aqui, ls-a. E agora a gente tem esse arquivo aqui, ó, cadê? Aqui, ó, .vim. ls para dentro de .vim, a gente tem o diretório autoload, e dentro de autoload a gente tem o vim plug, certo? Então, deixa eu dar um clear, vamos abrir o vim agora. Eu vou abrir o vim.vim rc. Ó, agora ele diminui a quantidade de erros, ele deu um erro aonde? Da linha 34, ele informando que o esquema de cores EDS não foi encontrado. Só me deu um erro, agora olha só, a coloração de sintaxe está funcionando, tudo bonitinho. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa instalar os plugins, né? Shift 2 pontos, P maiúsculo. Você pode dar um tab até achar o plug, completou o plug, em maiúsculo, install, tá? É muito simples, não tem segredo, ó. Rapidinho, você entra ali no plugin insta, o P maiúsculo, I maiúsculo, né, de plug e insta. Aqui ele vai fazer o clone, aqui ele vai fazer a instalação, e como vocês podem ver ele já terminou. Ctrl W, que ele fecha aquela janelinha. Beleza, como eu já configurei a tecla líder para ele recarregar todas as mudanças que eu fiz no meu arquivo, eu só preciso apertar a S. Ó, já carregou meu tema, olha só que bonitinho. Já tá aqui tudo configuradinho, tá? Então, deixa eu sair daqui. Vamos dar um exemplo aqui de um... Deixa eu ver se... Beleza, vamos criar um arquivo aqui, ó, main.cpp, né? Só que com Vim. Então, como eu tô com os snippets desinstalados, ele não vai completar nem nada. Vamos supor que eu quero fazer alguns snippets aqui. Então vamos lá, ó. Vírgula U, ele abre o snippets, então a gente vai fazer uns snippets aqui, ó. Snippet inc include de headers, certo? Então aqui eu vou colocar meu snippet include, vou colocar desse jeito aqui, ó. $0. Então aqui, ó, dólar, chave 1 é o primeiro salto do meu tab, que é uma palavra que ele vai ficar selecionado quando eu começar a digitar, ele vai substituir o header pelo que eu digitar. $0 é o último salto do meu tab. Então aqui eu coloco end snippet. Então aqui eu posso fazer o seguinte, ó, y5 para cima. Deixa eu ver se ele vai colar aqui. Beleza, colou. Olha porque eu gosto do Vim. Então aqui eu vou substituir o I por I maiúsculo, e esses aqui eu vou substituir por aspas duplas, que seria, no caso, se eu criasse uma header local, certo? Então, vamos lá, vamos criar mais um aqui. Snip, ó, o autocomplete funcionando ali, ó. Main, método principal, então aqui int main. Vamos ver se eu lembro como que é a definição dos parâmetros aqui. Faz tempo que eu não programo em C++. Então int argc char o ponteiro, né, argv, e aqui a gente vai fazer assim, return 0. E aqui a gente vai colocar um $0. E aqui um end snippet, certo? Vou só salvar esses aqui. Salvei, agora a gente pode ver aqui, ó.
Inc tab, aí, ó, já mandou pra gente lá, stream. Vou dar um tab de novo, jogou ali. Se eu colocar com I maiúsculo, ele vai entrar ali na opção de header local. É por isso que eu não gosto de usar o autocomplete ali, que eu deixei para instalar. Mas fica ali para caso quem quer, né? Então vamos ver o meu método main aqui, ó. Main, puta, já jogou tudo lá. Não me deu nenhum erro. Vamos colocar aqui, ó, std coach programando com Vim e std engine, vírgula. Ele me deu um errinho ali porque eu esqueci de colocar mais um aqui. Beleza, vamos compilar isso aqui. Main programinha. Compilou, vamos rodar nosso programinha. Imprimiu pra gente programando com o Vim. Beleza, eu posso fazer bem mais coisas com o Shift-U para ele abrir ali uma edição de snippets. Shift-U ali joga lá no finalzinho. Eu posso também fazer aqui, ó. Aí vai do jeito que você quiser, né? Por exemplo, cout, saída de dados, por exemplo. Aí a gente pode colocar aqui std, cout, certo? Em snippet, a gente pode colocar aqui, ó, snippet, ngl, quebra de linha. Certo? Então, vamos salvar aqui, ó. Vamos terminar isso. Vamos apagar, dd se apaga, beleza? Então aqui, vamos lá. Ó, cout, programando, ngl. Aí ele já não completou, agora foi. Belezinha. Aí, por exemplo, aqui eu preciso envolver isso aqui de aspas duplas, né? Então, por exemplo, um atalho que eu deixei que é o líder aspas duplas, ó. Envolveu. E ele já entra no modo de inserção. Se eu quiser com aspas simples, vírgula aspas simples. Parênteses, vírgula parênteses. Certo? Se você quiser, vamos supor, por exemplo, se eu envolver ele com aspas duplas, vírgula aspas duplas, ele já entra no modo de inserção. Se você quiser que ele não entre no modo de inserção, vírgula E, de edit, a gente vai procurar lá na parte de líder. Vamos descer mais um pouco. Aqui, ó. Essa letra A é referente ao A de edição. Por exemplo, ó, se eu apertar a letra A, meu cursor vai para a direita do A e eu posso digitar, certo? Se você não quer que ele, por exemplo, ele entre no modo de edição, ele continue no modo normal, você pode deletar isso aqui, salvar o arquivo, vírgula S, que a gente desmarca, estou no modo normal, vírgula aspas duplas, ele continua no modo normal, vírgula aspas duplas, ó. E aí vai, beleza? Então é isso aí, aqui é só um exemplo básico. Se eu fosse fazer para o Nelvin, eu teria que fazer aqui, ó, mkdir, eu tinha que entrar dentro de ponto, ó, pt não, config. Aqui dentro, eu preciso criar um diretório chamado nvim, dentro de nvim, eu criaria um arquivo chamado, faria init.vim. Só isso. E esse init.vim eu assumo como meu arquivo de vim.rc. É só isso que você precisa fazer, tá? O resto da regra é a mesma. Certo? Então deixa eu voltar. Então é isso, tá? Essa configuração, se você instalar o gvim, ele vai
funcionar também. Qualquer detalhe mais específico, eu deixo aqui, tá tudo documentado, é só você jogar no Google Tradutor aí. E sucesso, tá? Então tá aqui bonitinho, que eu explico tudo. Ah, tá, o porquê do Python. Uma coisa que eu preciso explicar que eu acabei esquecendo. Olha só, vamos supor que você está acompanhando aí e alguns plugins não funcionam. Por exemplo, o Vim, ele precisa ter integração com o Python. Tá? Como que eu descubro se ele tem integração com o Python? Eu descubro isso com um comando bem simples, né? Echo, res, HAS, parênteses, aspas duplas, Python 3, fecha aspas, fecha o parente, dou enter. Ele me retornou 1 ali embaixo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o meu Vim, ele sim tem integração com o Python 3. E muitos plugins, eles usam o Python. Então você precisa, inclusive alguns do que eu estou usando, você precisa ter o Python e ter integração com o Vim. No caso do Manjaro, o Vim ele já vem pronto, compilado com a integração com Python. Isso é ótimo. Isso é uma das coisas que eu venho preferindo o Manjaro muito, né? Eu tento usar outras distros e tudo mais, mas o Manjaro não tem como, né? Das distros facilitadas. Cara, é a melhor que tem para quem quer começar a programar, quem quer ter uma ótima experiência com Linux. Não tem jeito, né? A não ser que seu gosto pessoal tende a te mover a gostar de outra distro, mas conselho de quem tem experiência, Manjaro é uma distro formidável, tá? Não é nem fanatismo, não, é só quem me conhece sabe que eu sou imparcial como se trata de distro e eu sou sincero. Manjaro é uma distro maravilhosa para quem quer aprender Linux e quem quer programar. Apareceu o 0 no lugar do 1. Aqui, ó, onde tá esse 1 aqui, ó. Tá piscandinho ali, ó. Apareceu o 0. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que você não tem integração com Python no Vim. Se você não sabe compilar, você não quer ter o trabalho de compilar, então eu recomendo fortemente que você use o GVim, que é o Vim GTK, ou o NeoVim, que eles já vêm com integração com o Python. Por exemplo, no caso do Debian, o Vim ele não vem. Se vai vir com o Vim 8.0, ele não vem com integração com Python, então o caminho mais fácil é usar o Vim, o GVim, né, o Vim-GTK3, ou o NeoVim, entendeu? Então eu recomendo mais o NeoVim se você quiser usar terminal, ou o GVim se você quiser ter uma janelinha de editor ali, né? Então essas dicas que eu dou para vocês, não adianta vocês querer ficar recompilando só para usar o Vim, porque o NeoVim vai ser praticamente a mesma coisa, tá? Eu explico tudo isso daqui aqui, ó. Por exemplo, se você quiser fazer integração com o PyVim, você precisa ter o pip instalado. Então, por exemplo, vamos ver se eu tenho o pip aqui. Python 3-pip. Eu não tenho. Então, sudo pacman python 3-pip. Aqui eu vou instalar o pip3, tá? Ele não encontrou. Deixa eu ver se eu não digitei nada errado. Deixa eu pesquisar por pip. Nossa, encontrou um monte de coisa. Deixa eu ver se ele tem aqui, ó. pip3 install pyvim. Acho que o pip já está instalado. No meu caso aqui o pip já está instalado, mas, por exemplo, se você for instalar no Debian, sudo apt install python 3-pip, né? E aí para você chamar o pip, você precisa aqui, ó, pip3 install pyvim. Aqui nesse caso, ele vai estar instalando o pyvim. Vamos ver se ele roda aqui. O pyvim nada mais é do que um Vim escrito puramente em Python, tá? Então, deixa eu ver se o meu comando vai funcionar aqui, ó. Vírgula aí, ó. Algumas coisas ele não está funcionando. Talvez é porque eu preciso do arquivo do pyvim. Vamos testar aqui, ó. Echo, não dá nem para estar entrando nisso. Bom, não achou nada. Help. Então, se você quiser uma alternativa aí, tem o pyvim. Tem muito mais informações, mais ajudas e documentações.
Nada demais. Então, se você quiser, algumas bibliotecas, alguns plugins, eles precisam que você tenha o PyVim ou o PyNVim, que seria o Vim escrito em Python, tá? E aí vai de caso para caso. Aqui eu não precisei, né? Só instalei para mostrar para vocês aqui, ó. Instala algumas coisas, o PyFlakes, Pygments, entre outras coisas, tá? Então é isso aí, o vídeo tá bem completo, eu acho que tá bem explicado como vocês vão usar o meu arquivo, né? E de forma bem facilitada, né? Então tá tudo aqui explicadinho se você quiser tentar traduzir. Aqui tem algumas fotinhas, nada demais. Tudo que você precisa pesquisar tá aqui. Talvez mais pra frente eu possa fazer um do PyVim, né? Já tudo bonitinho, nada de, meu Deus, que horrível, que difícil. Tudo explicadinho, tá bom? Se você quiser instalar o Chocolatey no Windows, né, gerenciador de pacote, né, o Vim, tá tudo aqui, ó, site do NeoVim, o link pro Vim Plug tá aqui, download do site do Vim. Então, belezinha? Então eu vou ficando por aqui, espero que tenha gostado, espero que tenha aprendido, espero que te ajude de alguma forma. Forte abraço, um beijo no fundo do seu coração e fui!